hoje é o dia em que o Senhor, Ele quer nos envolver com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu não sei de que forma você se encontra, não sei qual é o teu estado físico, o teu estado emocional, o teu estado espiritual, não sei, mas o Espírito de Deus me move nesta manhã e diz ao meu coração: profetiza para a minha igreja que a minha misericórdia não saiu do controle, a minha misericórdia ainda continua sobre a minha igreja. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é, em nossa nação brasileira, comemora-se o Dia dos Pais. Então, para aqueles que aqui estão presentes e aqueles que estão nas plataformas digital, que a bênção de Deus recaia sobre vós. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero magnificar a Deus pela oportunidade que Deus me proporciona de poder estar por mais uma vez entre os irmãos. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Walter, toda a sua casa, sua família, cada membro, cada obreiro desta igreja. Deus o abençoe poderosamente. Amém? Eu quero pedir ao sonoplasta só para abaixar um pouco o som. Eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica, tá bom? No quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 8. Quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Amém? Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Antes de eu fazer a exposição bíblica da palavra de Deus, se eu trocar amanhã pela noite, os irmãos me perdoem, tá? Diga amém. Amém. Temos hábito de pregar sempre à noite, então quando pregamos pela manhã ou à tarde, sempre trocamos. Mas a palavra jamais será trocada. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Santo de Israel me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra.
É bem verdade que estamos na manhã desse dia em um culto denominado culto da família. E eu acredito que, tanto acredito como biblicamente falando, a família é o maior patrimônio criado pelo próprio Deus. A família é um presente de Deus para aqueles que o habitam na terra. É por isso que se dá sempre esse nome, culto, denominado culto da família. Enquanto a igreja está cultuando, adorando a Deus no culto denominado culto da família, Deus está trabalhando, Deus está libertando, Deus está salvando. E vai chegar uma hora que todos irão profetizar e ver e dizer: eu e minha casa, ou seja, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Esse texto sagrado, quarto evangelho escrito pelo apóstolo João, dentro do capítulo de número 5, o evangelista João, ele vai escrever com muita precisão um dos milagres históricos acontecido no ministério do Cristo, do Messias. E quem foi João? João, ele morava em uma cidade marítima, cujo nome era conhecida até hoje como a cidade da Galileia. João ele morava na cidade cujo nome era a Galileia. Ele era filho de um pescador chamado Zebedeu. A sua mãe chamava-se Salomé. João, ele tinha um irmão cujo nome chamava-se de Tiago. No segundo evangelho, escreveu o evangelista Marco, dentro do capítulo de número 1, para ser bem preciso, versículo de número 19, o evangelista Marco, ele escreve o dia em que João e seu irmão chamado Tiago tiveram um encontro com Jesus. O texto vai nos dizer que João estava juntamente com seu irmão Tiago consertando as redes de pesca do seu pai chamado Zebedeu. O evangelista Marco vai dizer que Zebedeu, ele tinha empregado ao seu favor, e João e Tiago, eles estavam agora consertando as redes de pesca, e de repente aparece no cenário bíblico a pessoa do Cristo, Jesus de Nazaré, vai se aproximando do mar da Galileia, e ele avista João, como também Tiago. Quando Jesus avistou aqueles dois irmãos, ele olha para João e disse: levanta-te e me segue. João nunca tinha visto Jesus, Tiago nunca tinha visto Jesus,
mas a voz que João ouviu naquele dia era uma voz diferenciada. E que voz seria essa? A voz de Jesus. Jesus olha para João e disse: levanta-te e me segue. Diz o texto que João e Tiago, eles deixaram as vossas redes e passaram a seguir a Jesus. João, naquele momento, estava sendo vocacionado por Deus. João, naquele momento, estava sendo escolhido por Deus. E uma vez escolhido por Ele, está escolhido. O texto diz que João, ele passa a seguir a Cristo. João não só se converteu ao cristianismo, mas João também, ele recebe a graça divina para escrever 5 livros do Novo Testamento. Haja vista que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento é composto de 27 livros. Ao todo, a Bíblia Sagrada, ela é formada de 66 livros. Cada versículo, cada vírgula, cada pontuação, cada exclamação desta palavra não é palavra inspirada pelo homem, mas é inspirada pelo próprio Espírito de Deus. A Bíblia Sagrada não é autor humano, o autor da Bíblia é o próprio Deus. O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus operou milagre no passado e também opera no presente, conforme a palavra de Deus. E nesta noite, nesta manhã, embargado na palavra, eu profetizo que a tua família vai permanecer no altar de Deus. Eu profetizo que nesta manhã, se alguém da tua casa, da tua família saiu do altar, a misericórdia do Senhor vai alcançar. Vai, Deus nesta manhã vai fazer algo profético entre nós, em nome de Jesus, por meio da sua palavra. Glória a Deus. João recebe a graça para escrever 5 dos 27 livros do Novo Testamento. Além de João ser escolhido por Cristo para seguir, João foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. João também recebe agora uma graça divina. De quê? De ser um dos 3 amigo peculiar de Jesus. João, ele fazia parte da comunhão que Cristo tinha com 3 amigos mais íntimos, mas que quando a situação agravava, sempre João estava ao lado do Cristo. Glória a Deus. Até na hora do Calvário, quando Jesus deu o último suspiro na cidade chamada Jerusalém, embaixo da cruz, está João chorando e a sua mãe Maria. João foi amigo íntimo, amigo peculiar de Jesus. Na última ceia que Jesus realizou aqui na terra há mais de 2000 anos atrás, a primeira pessoa que Jesus revelou quem seria o traidor foi para
João. Por quê? Porque João tinha um relacionamento de amizade com Jesus. João, ele era sincero com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar agora compassivo e dizer com voz outra: coisa boa é ter amizade com Jesus. Ter emoção de Jesus é uma coisa, ouvir falar de Jesus é outra coisa, e ser amigo de Jesus é outra coisa. Pastor João Paulo Ferreira, como eu faço para ser amigo peculiar de Jesus? Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos faço, se guardar a minha palavra, vós sereis meus amigos. Glória a Deus. E João, ele era amigo de Jesus, foi escolhido por ele para o ministério pela qual exerceu. E o apóstolo João, ele vai escrever com muita precisão dentro do capítulo de número 5 do evangelho que traz o seu próprio nome. João vai descrever dizendo que a cidade de Jerusalém está em festa, e a festa que está acontecendo na cidade de Jerusalém é uma festa muito famosa, muito conhecida entre a cultura judaica. Era a festa dos tabernáculos, conhecido como a festa das cabanas, e para os teólogos é conhecido como a festa chamada Sicote. Sicote é a festa das cabanas, como também dos tabernáculos. Jerusalém está em festa. Agora, por que todo ano, entre a cultura judaica, entre a nação de Israel, comemorava-se a festa dos tabernáculos? Diz a literatura bíblica que todos deveriam sair de dentro das suas casas e ficar no espaço de 7 dias, sair de dentro da sua casa e montar cabanas, tabernáculo, e conviver com os seus familiares, empregados e amigos mais próximos durante 7 dias, para lembrar durante os 40 anos em que a nação de Israel passou peregrinando pelo deserto rumo à terra da promessa. O apóstolo João vai dizer que dentro do capítulo de número 7, versículo 2, ele especifica que seria a festa dos tabernáculos, e diz o texto que Jesus, sabendo daquela festa religiosa, o texto sagrado vai nos dizer que ele deixou de se aglomerar, ele deixou de se aproximar daqueles que estavam comemorando a festa dos tabernáculos, e Jesus foi a um lugar, e esse lugar muitos não queriam ir, esse lugar muitos não queriam estar, mas diz o texto, Jesus foi a este lugar. Pastor, que lugar é esse? O evangelista João chama este lugar tanque de Betesda, e a palavra Betesda no seu original significa casa de misericórdia. Glória a Deus. Eu acredito que nesta manhã,
com base da palavra, nós estamos na Betesda de Deus nesta manhã. Pastor, por que Betesda? Porque é casa de misericórdia. Talvez você entrou aqui triste, desanimado, cabisbaixo, mas nesta manhã a misericórdia de Deus vai te alcançar. Vai, nesta manhã a misericórdia dele vai te abraçar. Vai, o que é que eu devo fazer? Creia na palavra e na presença de Jesus. Glória a Deus. Hoje é o dia em que o Senhor, Ele quer nos envolver com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu não sei de que forma você se encontra, não sei qual é o teu estado físico, o teu estado emocional, o teu estado espiritual, não sei, mas o Espírito de Deus me move nesta manhã e diz ao meu coração: profetiza para a minha igreja que a minha misericórdia não saiu do controle, a minha misericórdia ainda continua sobre a minha igreja. Louvado é o teu nome, Jesus. A presença de Deus está entre nós. A sua misericórdia, ela move os quatro cantos deste lugar. Eu não estou dizendo que você será abraçado pela misericórdia do homem, não, é pela misericórdia de Deus. Portanto, nesta manhã, sinta a misericórdia dele, sinta a misericórdia dele te abraçando. Já era para você ter descido à sepultura, verdade, mas por que você não desceu? Por causa da misericórdia. Já era para mim ter descido à sepultura, verdade, mas não desci. Primeiro, porque não chegou tempo. Segundo, por causa da misericórdia de Deus, por causa da misericórdia dele. A misericórdia dele, ela está entre nós. Na época em que Jesus permeava a terra, as pessoas, antes de suplicar a sua cura, primeiro o pastor Ribamar, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Que quando alguém diz: Senhor, tem misericórdia de mim, a pessoa está dizendo: Senhor, olha para mim, olha para o meu estado, olha para a minha situação. E eu digo com muita precisão: quando a misericórdia dele chega em um lugar, o lugar nunca mais será o mesmo, não, porque existe algo novo, existe transformação, de dentro para fora, como de fora para dentro. E eu acredito que nesta manhã, toda a igreja será movida. Movida de quê? Da misericórdia. Da misericórdia dele, em nome de Jesus. Eu estou de pé por causa da misericórdia. Você aqui está por causa da misericórdia. E a misericórdia, ela é seguida pela graça. E a graça pela santificação. E a santificação pela palavra de Deus. Betesda significa, no seu texto original, casa de misericórdia. Você lembra quando Jesus está dentro da cidade chamada Jericó? Ele entrou na cidade por 2 motivos. Pastor, foi 3? Não.
Pode examinar a Bíblia de frente para trás, vai encontrar 2 motivos. Primeiro motivo está na entrada da cidade, o porquê Jesus entrou. Segundo motivo, para salvar um homem. Haja vista que Jesus está indo para a cidade de Jerusalém, rumo ao Calvário. Ele iria morrer, mas antes de passar pelo Calvário, ele entra na cidade de Jericó. E Jesus entrou aonde muitos não queriam entrar. Pastor, não queria? Não. Muitos não queriam comprar um imóvel em Jericó? Não. Por quê? Porque a cidade de Jericó era uma cidade amaldiçoada pelo próprio Deus. Pastor, a cidade era maldita? Era. Você lembra que quando Josué invade a cidade de Jericó, as muralhas caem? A ordem de Deus foi na própria boca de Josué dizendo: maldito será aquele que reedificar a cidade de Jericó. Então a cidade estava debaixo de uma maldição, estava, até o dia que Jesus entrou na cidade, a maldição foi quebrada. Portanto, não importa o que é que você está vivenciando, até mesmo alguém te amaldiçoou, porém, quando a misericórdia do Senhor chega, toda maldição, todo vale é quebrado, é desfeito, porque está escrito: a unção do Senhor despedaça o jugo do maligno. Aleluia! Então, que quando Jesus entra na cidade de Jericó, você conhece a história, em cima de uma árvore por nome de figueira está quem? Zaqueu. Zaqueu não conhecia Cristo? Não, mas ele queria ver só Jesus. Ele só queria ver. Mas no mundo espiritual, Jesus já conhecia Zaqueu antes mesmo dele vir ao mundo. Mas que quando Jesus está passando debaixo daquela árvore, a palavra foi: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a casa que Jesus está falando aqui, todos você observa dentro do capítulo de número 19, versículo de número 7 do terceiro evangelho, você vai encontrar que eles começam a murmurar, a multidão. Por quê? Porque achava que a casa que Jesus iria entrar, pousar, era a casa de Zaqueu. Porque a palavra pousar quer dizer passar a noite, dormir. E que quando Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa, todos achavam que Jesus iria dormir na casa de Zaqueu. Mas a casa que Jesus estava dizendo era uma casa chamada tricotomia: corpo, alma e espírito. Jesus disse: desce depressa, porque hoje eu entro na tua casa, eu entro no teu espírito, eu entro na tua estrutura, e você nunca mais será o mesmo. Glória a Deus. E a festa está na cidade chamada Jerusalém, festa do tabernáculo. E Jesus agora vai a um lugar aonde ninguém queria ir, que seria o tanque chamado Betesda. E esse tanque existe até os dias de hoje. Nesse tanque tem 5 alpendes. A palavra alpendes quer dizer entradas. Existe 5 entradas que dá acesso a esse tanque.
E nesse tanque era muito conhecido por quê? Porque o apóstolo João diz que descia um anjo do céu, de tempo em tempo. E esse anjo, ele descia do céu. É bom refrasear isso, que dentro da faculdade teológica, eles não acreditam que descia um anjo do céu e agitava as águas do tanque. Mas entre a palavra de um teólogo, eu vou pelo que diz a Bíblia. Se está escrito na Bíblia, eu falo o que está escrito na Bíblia. E diz o texto que descia um anjo de tempo em tempo. E fazia o quê? E agitava as águas do tanque chamado Betesda. E o que é que acontecia? Quem tivesse com algum tipo de doença, enfermidade, se alguém tivesse nascido faltando membro do seu corpo ou tivesse atrofiado, o milagre acontecia no imediato. E agora, por que Jesus foi aonde ninguém queria ir? Porque naquele tanque existiam muitas pessoas, e essas pessoas estavam que? Cega, paralítica. Essas pessoas estavam que? Doentes. E para aqueles que conhecem a história judaica, sabe que o judeu amaldiçoava quem era cego, quem era paralítico. Por quê? Porque eles acreditavam que uma pessoa que nascesse cega era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então, os judeus não queriam se aproximar daquele tanque, não. Os judeus não queriam ter contato com aqueles que estavam doentes, não queria. Porém, Jesus foi aonde ninguém queria ir. A cultura judaica não teve misericórdia, mas a misericórdia de Jesus abraçou aquele lugar. Pastor, não estou entendendo. Não fuja da misericórdia do Senhor. A misericórdia dele está entre nós. É verdade, Deus. E o evangelista João diz que Jesus chega naquele tanque e ele avista que tem ali muitas pessoas doentes, pessoas enfermas. E Jesus se aproxima de um homem, e aquele homem estava com as suas pernas atrofiadas, estava paralítico, já tinha 38 anos. Não era 38 anos de idade, não, era 38 anos que ele carregava a marca de um desprezo. 38 anos de sofrimento, 38 anos que ele não andava. Mas diz o texto, quando Jesus se aproxima daquele tanque, ele avista as pessoas e ele foi na direção certa. E qual foi a direção certa de Jesus? Foi até o lugar aonde estava o homem deitado sobre uma cama. Jesus se aproxima daquele homem e Jesus ele faz uma pergunta. Agora, por que Jesus faz uma pergunta? Porque Jesus ele não é mal educado. Jesus sempre foi e é educado. Jesus não invade a casa de ninguém, não. Está escrito, primeiro ele bate na porta e diz: se alguém, palavra no condicional,
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu vou entrar, vou ceiar com ele e ele comigo. Jesus não obriga ninguém a seguir a ele, não. Primeiro ele diz: se alguém quiser. Ele usa a palavra se quiser. Se alguém quiser me seguir, primeiro renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não obriga ninguém. A palavra do Senhor está sendo pregada dia após dia. E qual é a palavra de Deus? Ou é sim ou não, ou é verdade ou é mentira, ou nós andamos na santidade ou no pecado. Estamos aqui na terra, verdade, mas a qualquer momento o soar da trombeta do arrebatamento vai soar. Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja, e o tempo chamado é hoje. Siga com sinceridade e temor a sua palavra, mas ele não obriga ninguém. Tem que ser por livre, espontânea vontade. E Jesus, como educado, ele olha para aquele homem e faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus foi: tu quer ser curado? Tu quer ser restaurado? Jesus sabia do estado daquele homem? Sabia. Por que Jesus sabia? Porque ele é conhecedor de todas as coisas. Ele viu o homem no estado de miséria? Viu. Mas primeiro perguntou se ele queria. Você quer receber o teu milagre? Por quê? Porque tem pessoas que não querem receber o milagre. É igual um tempo atrás aí, alguém me procurou e disse: pastor, ora por mim. Aí eu disse: orar? Por que orar? Para mim parar de fumar. Aí eu fui bem sincero com a pessoa. Eu disse: eu não vou orar não. Pastor, o senhor não vai orar? Não. Mas por quê? Porque a irmã gosta de fumar. E que quando você gosta de fazer o errado, Jesus não faz o milagre. Por quê? Porque para Deus nos libertar, primeiro você tem que renunciar. Segundo, você tem que querer buscar a libertação, dizer: eu quero a minha libertação, eu quero o meu milagre. Pastor, eu não posso. Verdade, você não pode, mas Deus pode. Você não tem força, mas Deus, ele tem força. Força de quê? De libertar, de quebrar o jugo, de fazer o impossível acontecer na tua vida. E ele disse: você quer ser curado? Aí o homem, dentro do versículo de número 7, do capítulo de número 5, ele fala para Cristo que ele está ali sozinho, porque não tinha ninguém que viesse lhe ajudar. Mas a pergunta foi: tu queres ser curado? Aí ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Porque que quando Jesus disse: tu queres ser curado, ele achou que quando as águas eram agitadas no tanque, ele não tinha mergulhado nas águas para receber o seu milagre. Mas aquele que estava perguntando para aquele homem, ele não era, ele é maior. Maior do que as águas daquele tanque. Jesus não era, ele é maior do que os anjos. E o interessante é que, se você observar dentro do versículo de número 4, diz que todos naquele tanque em volta, todos aguardavam o movimento das águas. Todos aguardavam o movimento das águas. Por quê?
porque qualquer pessoa que fosse colocado dentro do tanque seria curado de qualquer tipo de enfermidade. Hoje, século 21, a época em que nós estamos vivendo, são poucos que amam a palavra. Por quê? Porque hoje muitos estão em busca, não da palavra, mas em busca de movimento. Muitos estão correndo em busca de movimento e esquecendo da palavra. Porque Deus operou no passado, Ele opera no presente. Não é por meio de movimento, não é por meio de palavra de emocionalismo, não. Deus operou e opera por meio da sua palavra. Bendito seja o seu nome, aleluia. Enquanto muitos estavam esperando o movimento, Jesus chegou no silêncio. Chegou no silêncio e ninguém viu que ele tinha chegado. Ele vai até o homem e diz: se tu queres receber o teu milagre. Ele diz: não tenho ninguém, que quando as águas é agitada, me coloque no tanque para eu receber o meu milagre. Aí ele disse: Senhor, sempre que eu tento me aproximar do tanque, alguém é submergido primeiro. Jesus olha para aquele homem e aí ele usa as palavras que eu li, capítulo de número 5, versículo de número 8. Jesus olha para aquele homem e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. O interessante, essa madrugada eu estava lendo, estudando, examinando essa palavra. Eu nunca me canso de ler a palavra. Sempre estou lendo, buscando. E observa comigo, eu estava analisando essa madrugada, pastor Walter, que Jesus olha para o paralítico e não disse assim: levante e receba o seu milagre. Não. Primeiro ele disse: toma a tua cama e depois levanta. Dá-nos a entender que a cama seria mais importante do que o milagre. Mas no mundo espiritual, a cama tem um grande significado. O evangelista João usa a palavra cama, mas se fosse hoje na linguagem seria uma maca, aonde coloca os doentes. Mas Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Agora, por que Jesus disse: toma a tua cama e anda, leva para a tua casa? Aquele homem se levantou, pegou a sua cama e partiu. E todos da cidade chamada Jerusalém antes avistavam o homem sobre a cama, antes avistavam o homem deitado sobre a cama. Agora, depois que Jesus libera uma palavra profética, eles não avistam mais o homem sobre a cama, porém a cama sobre o homem. O homem está andando e a cama está consigo, ou seja, é sinal da glória, do poder de Deus injetado na vida daquele homem. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu sei que todos nós temos a marca de uma cama em nossa vida, mas que quando nós olhamos para a cama, nós lembramos do que Deus fez, do que Deus realizou, e a glória dele é manifestada sobre a nossa vida. Hoje é manhã de se levantar, tomar a cama e partir e tomar posse do milagre em nome de Jesus.
O amor que nagasai. A palavra nesta manhã é: levanta-te, levanta-te, toma a tua cama e anda, e anda. Você não vai prevalecer, você vai andar em nome de Jesus. A presença do Eterno está entre nós nesta manhã, e a palavra dele é: levanta-te, toma a tua cama e anda. Você não vai permanecer nesse vale, você não vai permanecer sofrendo, não, porque a ordem do Senhor nesta manhã é: levanta-te, levanta-te, levanta-te e anda. Satanás quer que você venha parar, mas você não vai parar. A ordem é: levanta-te, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Toda vez que aquele homem chegava na sua casa, ele olhava para aquela cama, ele lembrava do milagre que Jesus fizera. Já estou partindo para a finalização. Todos nós temos uma cama no mundo espiritual. O que é cama? Símbolo de alguma marca, seja marca de sofrimento, seja marca de decepção, seja alguma marca que te frustrou, mas você ouviu a voz do Senhor dizendo: toma a tua cama, levanta, porque eu sou maior do que a cama, eu sou maior do que aquilo que te prende, eu sou maior do que aquilo que tem te frustrado. Pastor, não entendi. A ordem do meu Deus nesta manhã é: levanta-te, levanta-te, Macalabaria Súria, levanta-te, porque hoje o Senhor vai fazer algo profético. A palavra está cortando na minha alma, esta palavra serve também para mim, e o Senhor está dizendo: levanta-te, não abandona a tua cama, mas leva, e você verá o que eu vou fazer. Você lembra que quando Moisés morreu, existe ali uma nação de Israel, debaixo de uma promessa de conquistar a terra prometida. Josué está triste, cabisbaixo. Deus se revela para ele e disse: o meu servo Moisés é morto, portanto, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E disse Deus: levanta-te, levanta-te tu e este povo, e atravessa o Jordão, rumo à terra da promessa. A palavra é: levanta-te. Pastor, não tenho força, estou me sentindo fraco, desanimado. Busca a ajuda de Deus nesta manhã e diga: eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me pôr de pé, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a conquistar os sonhos, os projetos de Deus. Eu não vou parar, porque hoje a misericórdia do Senhor me abraça, me põe de pé, e eu vou levantar, eu vou andar em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 9, diz o texto: o homem se levanta, pegou a sua cama e partiu daquele lugar. Que lugar? Tanque de Betesda.
E diz o texto: e era um dia de sábado. Os judeus que quando viram o homem andando e com a maca nas costas, os judeus disseram: não é lícito você receber o teu milagre no dia de sábado. E o homem disse: aquele que me curou, foi ele próprio que disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Não importa se A ou B estão questionando ao teu respeito, se você ouviu a voz dele, você vai se levantar e vai andar. O diabo pode fazer cara feia, pode se levantar, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Não irá prosperar. Por quê? Porque nós estamos debaixo da ordem divina, e a ordem é: levante, levantemo-nos e conquistemos Glória a Deus. os maiores projetos de Deus para a nossa vida, em nome de Glória a Deus. Jesus. Se você tem hábito de louvar a Deus com as palmas, faça isso. Aleluia! A primeira palavra devocional da manhã foi lida aqui no altar, em Salmo de número 121, proferido pelos guerreiros de Israel, que diz: elevo. A palavra elevar quer dizer olhar. Elevo os meus olhos para os montes. E aí surge uma pergunta: de onde me virá o meu socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor, Glória a Deus. que fez os céus e também a terra. Que nesta manhã a misericórdia do Senhor possa nos abraçar, e todos nós iremos sair daqui debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus. Minha palavra de gratidão ao pastor Walter. Bom, Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes. Alguns irmãos que congregam aqui sempre dizem: pastor João Paulo, que dia o senhor vai aparecer na igreja? Aí eu falo: o dia e o tempo está nas mãos de Deus, e hoje aprove o Senhor que chegou o tempo dele. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meu muito obrigado. Eu quero agradecer também ao pastor João Paulo, que Deus abençoe, o mestre da palavra, sempre aí nas lives, né, nós vemos, instruindo, ensinando, que é o que a palavra nos diz, que a palavra inspirada, ela serve para ensinar, para exortar, serve para repreender, serve para curar, para libertar, porque é através da palavra que tudo se faz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe o seu ministério, a sua esposa, abençoe a sua família. Amém. E continue sempre aí conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Nós